Bom dia, professor. Nessa apresentação, nós vamos explicar o que é o objeto indireto e vamos dar alguns exemplos de como usar o objeto indireto juntamente com as non-clauses, que são as orações substantivas. Nossa equipe é composta por mim, William Melo, Ailton dos Santos, Vinícius Figueiró e Tavon Gonçalves. Começando pelo objeto indireto. O que é o objeto indireto? Ele é aquilo que recebe ou se beneficia da ação, podendo ser uma pessoa ou uma coisa. É ele que responde a quem ou para quem uma ação está sendo direcionada. Além disso, o objeto indireto vai ser aquilo que vai receber o objeto direto. Existem dois tipos de estrutura em que o objeto indireto ele é usado, no qual ele aparece depois do verbo ou depois da preposição. No português, é necessário que exista uma preposição para que o objeto indireto exista. Porém, no inglês, não é exatamente assim. Aqui no primeiro exemplo, nós temos a seguinte estrutura: sujeito mais verbo, depois o objeto indireto e o objeto direto, sendo a frase I sent my friend some photos, que diz eu enviei para o meu amigo algumas fotos. Então, apesar de a frase não ter uma preposição, nós incluímos ela porque nós sabemos que ela existe. Apesar de ela não aparecer na frase, essa preposição nós subjugamos que ela existe dentro da frase. O segundo exemplo é o sujeito mais o verbo, depois o objeto direto, a preposição e o objeto indireto, sendo a frase I sent some photos to my friend, que diz eu enviei umas fotos para o meu amigo. Nesse exemplo, nós temos a preposição e o objeto indireto seguido dela, sendo bem mais fácil de entender. Por isso, algumas pessoas acabam se enganando, achando que o objeto indireto só vai existir se aparecer a preposição na frase, mas isso não acontece exatamente. Agora, no prosseguimento, iniciando os exemplos, eu vou iniciar com o exemplo 1, analisando a seguinte frase. Ela se diz assim: ela deu a ele um livro para que pudesse aprender a ler. Bem, o ela deu, esse pequeno trecho, o ela se torna o sujeito e deu como verbo. E que só nessa parte selecionada do trecho, o ela deu, é um objeto direto, porque não tem a presença de uma preposição e o verbo a quem se relacionar. Então, ela meio que fica nesse sentido encurtado da frase. Ela só fala, ela deu a ele um livro, mas não tem tipo assim, a que tipo de livro. Então, meio que é um sentido encurtado da frase, não tem um complemento e não tem a preposição, já que a ele se torna um artigo e ele é pronome. Então necessita aí de uma preposição, necessita de um verbo. Então ao decorrer dessa frase a gente vai perceber que ela vai adquirir esses elementos e irá ficar a seguinte frase: ela deu a ele um livro para que pudesse aprender a ler. Pudesse, aprender e a ler são verbos, no caso do pudesse significa o verbo do poder, aprender indicação e a ler também indicação. E aí a gente consegue perceber que ela deixa de se tornar um objeto direto e transitivo indireto, porque ela não tinha o verbo, não tinha a preposição, e agora ela tem o verbo de complemento e a preposição também, dando sentido a mais à frase com argumento, já que ela está especificando a qual tipo de livro e para qual ação deseja. Então, retornando, a frase vai ficar a seguinte assim: ela deu a ele um livro para que pudesse aprender a ler. Exemplo 2. The contest panel wall awards prize to whoever sing the best song, que significa o júri do concurso considerará um prêmio a quem cantar a melhor música. Então na frase nós temos a preposição to e o objeto indireto, whoever sing the best song, quem cantar a melhor música. Bom, agora eu vou falar sobre o exemplo 3. My teacher usually gives extra credit to Ione who completes the project by Friday. Meu professor geralmente dá crédito extra para quem concluiu o projeto até sexta-feira. O sujeito é my teacher, o verbo gives e o objeto direto extra credit.
objeto indireto com preposição to Ione who completes the project by Friday. A preposição é to. Agora temos o exemplo 4, que diz o seguinte: I asked my teacher will we should submit the assignment. E a tradução dele seria: perguntei ao meu professor onde deveríamos entregar a tarefa. Agora, finalizamos o nosso trabalho em inglês, dando início à conclusão. Non-clause, objeto indireto, é uma tarefa muito importante, principalmente para aquela pessoa que está aprendendo inglês de forma geral e quer desenvolver seus conhecimentos. O non-clause, objeto indireto, é uma tarefa indispensável para isso, porque aí ela vai atender diversos benefícios, principalmente por desenvolver novos conhecimentos, como enriquecer em argumentos nas frases, principalmente, porque diferente do objeto direto e indireto, são totalmente sentidos diferentes, ela vai poder distinguir a diferença entre esses aí e também ter totalmente um mapeamento e a capacidade também de desenvolver novas habilidades com principalmente riqueza em argumentos. E não só isso, também como a criatividade, que é muito importante também, porque ela vai desenvolver as novas frases que ela tem em mente e que com isso, desenvolvendo muito frases, ela vai enriquecer também seu argumento, e não só o argumento, mas também seu conhecimento no geral. E também que não se aplica só no caso, a parte de teórico, né? Ela vai também ter a parte prática, então ela vai se distinguir muito bem na parte da fala, ela vai poder se comunicar, ela vai ter um conhecimento geral muito bom, desenvolvendo essa parte dos argumentos e do sentido. Então é muito benéfico para a pessoa que é iniciante e está desenvolvendo seu inglês. É totalmente bom. Então, no clause é isso. Eu espero que tenha gostado. Obrigado pela atenção. E esse foi nosso trabalho.